Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender um conceito filosófico que foi passado através de grandes pensadores de sua época e também tem fundamentos bíblicos. Eu vou explicar para você como é que você consegue mudar a sua conduta de vida, como é que você consegue melhorar a sua vida da água para o vinho. Mas antes de iniciar esse conteúdo, eu vou estar passando agora para a tela do computador para eu poder explicar para você o porquê eu utilizei miniaturas diferentes do conteúdo, tá? Existe um fator, o algoritmo do YouTube e de outras redes sociais, Tik, tararã, Toque, Face, tararã, Book. O algoritmo das redes sociais é um algoritmo de mediocridade, de aprisionamento mental. Quanto mais você passa nessas redes sociais, mais burro você fica, mais desprezível fica a vida e menos solúvel fica as suas atitudes. Então simplesmente a rede social ela é produzida como um processo evolutivo da televisão. As redes sociais hoje são um processo, um estágio como se fosse final da televisão. E a televisão foi criada pelo governo americano num projeto chamado MK Ultra, que simplesmente tinha o propósito de fazer você perder a sua própria vida, a sua dignidade. Porque é muito difícil para um governo controlar o pensamento de milhares e milhões de pessoas. Então, por exemplo, as novelas, elas não mostram uma vida feliz onde o pai, a mãe, o filho, a filha estão felizes com aquela vida. Não, a novela ela tem um papel de falar que a esposa, o marido traiu, que o filho está rebelde. A novela ela sempre cria um turbilhão na vida das pessoas e mostra aquilo ali como exemplo. E o Enéas Carneiro estava certo, porque se for de forma generalizada, só prejudica a sociedade. Então eu tenho que usar essas thumbnails, esses títulos chamativos, para, de certa forma, burtararã lá o algoritmo das redes sociais, para fazer com que eles pensem que eu estou entregando um conteúdo medíocre para você. E muitas pessoas, elas são condicionadas a assistirem conteúdo de autossabotagem, de autodestruição. Então, quanto mais maléfico, quanto mais temeroso, pavoroso é o conteúdo, mais fortemente esse conteúdo ele é divulgado. Então eu tenho que fazer um arranjo aqui para poder trazer um conteúdo de valor para você. Porque se eu não fizer isso, você não recebe o meu conteúdo, tá? Não é interessante para as redes sociais deixar você inteligente, você perspicaz. Então simplesmente o papel das redes sociais é bestializar você. Nessa aula de hoje, tá? Eu preparei um conteúdo para vocês, tá? Vocês contam com um PDF dessa aula de hoje, que tá passando agora para vocês aí. Vocês contam com esse PDF gratuito. Você pode baixar esse PDF para você poder estudar na sua casa posteriormente, tá bom? Então você pode ir lá no Telegram para você poder baixar esse conteúdo. Eu vou explicar nesse vídeo, tá? Mas raramente eu vou explicar aqui. Eu coloco um texto no PDF, tá? Um texto de uma autoanálise, de uma reflexão profunda, uma maêutica, para você poder melhorar a sua vida, para você despertar, parar de adormecer a sua própria vida. Esse conteúdo, tá? Eu recomendo que você escute uma música enquanto você estiver lendo. Eu até coloquei uma música ali de referência que você encontra no YouTube, tá? Aí você lê a carta e você vai conseguir ter uma melhor sensatez da vida. Porque o papel da música, muitas pessoas falam assim pra mim, só um adendo, tá? Rapidinho. Muitas pessoas falam assim, ah, Humberto, eu não gosto de música clássica. Ah, Humberto, eu não gosto de orquestra, eu não gosto de sinfonias. Quando você fala isso, você está mentindo para si mesmo. Porque, por exemplo, Os Vingadores, eu tenho certeza que você chegou a assistir esse filme, como também outros filmes.
a maioria desses filmes, tá? Eles usam música clássica, sinfonia. Por exemplo, Piratas do Caribe, por exemplo, Os Vingadores, por exemplo, Prometheus. Todos esses filmes, eles utilizam música clássica. E é isso que faz com que o filme tenha sucesso. Se você tirar o som dos filmes e deixar só a imagem passando, aquilo não gera vínculo, não gera conexão. Aí você acha que eles colocam ali uma batida de funk, é na boquinha da garrafa ali, no Prometheus, ou simplesmente algum funk desses capciosos aí nos Vingadores, ou você acha que eles colocam uma música que tem um excelente arranjo musical. Inclusive, quem não assistiu, assista a minha aula passada, que eu provo para as pessoas como que a música, se ela for boa, ela pode melhorar a sua vida, tá? Então, simplesmente, quando você assiste esses filmes, aquela emoção que gera dentro de você é baseada em uma música clássica. É um tipo de frequência específico que causa paz, emoção, suspense. Então eu coloquei para você uma música clássica aqui. É claro que é uma orquestra, mas que gera uma comoção em você. Então você escute e enquanto estiver escutando, leia a carta, tá? E as referências bíblicas estão aí também nesta carta, tá bom? Bom, falando disso, o que eu vou ensinar para você hoje para você poder aprender e melhorar a sua vida da água para o vinho? A verdade é o seguinte, tá? Olha só, a nossa vida ela é feita de altos e baixos. E não adianta você falar para mim que a sua vida não é feita de altos e baixos. Todo mundo tem altos e baixos na vida. Seja no relacionamento, na carreira, no meio profissional, no meio familiar, sempre vai haver altos e baixos. Agora, por que existe altos e baixos? Numa conduta cristã, por que Deus permite altos e baixos? Porque a vida ela tem tanto alegria, mas também tem tanto tristeza. Por que existe altos e baixos? Então eu vou explicar para você, tá? E eu recomendo que você dê uma olhadinha nesse PDF. Basicamente assim, o que nos fortalece é justamente os altos e baixos da vida. De experiência própria, que eu já plantei muita árvore aqui, quando você planta uma árvore, tá? Experiência própria, você planta uma árvore, você aduba ela, você melhora o pH da terra e você fica molhando a planta e fica cuidando da planta como se fosse um bebê, essa planta ela não gera raízes fortes. E ela cria uma dependência que você todos os dias tenha certos cuidados com ela. Agora, quando você planta uma árvore, e você prepara essa planta, essa árvore, por exemplo, no meu caso, eu faço uma cova de 60 centímetros, ok? Geralmente eu pego uma planta desse tamanho, deixo só o topo dela, e você prepara o solo, corrige o pH, mas deixa de tal maneira que a planta tem que se virar e você uma vez por semana molha, uma vez a cada 10, 15 dias, essa planta ela demora para crescer. Ela não cresce o mesmo tanto que uma planta que não é irrigada cresce todos os dias. Só que as raízes dessa planta começam a ficar mais profunda. As raízes dessa árvore começam a ficar mais profunda. E ela começa a entender a condição que ela está vivendo e ela começa a crescer e melhorar. Então muitas árvores na vida, inclusive tem uma filosofia budista sobre isso, que as árvores que nascem com vendaval, com tempestade, com sol rachando, com chuva, são as árvores que geram mais frutos. Porque elas se fortaleceram para o ambiente que elas estão vivendo. E também existe uma outra frase para ficar mais fácil para você, que é uma frase que os meus antepassados diziam para mim, tá? Que o mar calmo nunca forma um bom marinheiro. Mar calmo nunca forma bons marinheiros, tá? Bons marinheiros são formados em marés altas, tempestades, grandes ondas. Então os altos e baixos na nossa vida, eles impedem a gente de crescer muito rápido, mas ao mesmo tempo nos prepara para a vida. A gente tem que tirar o maior proveito dos altos e baixos. Uma hora na sua vida, você vai estar em alta,
você vai ter recurso financeiro, você vai estar com a pessoa que você ama, você vai estar lá em cima, é o alto da vida. E daqui a pouco você vai estar lá embaixo. Não estou dizendo que você vai terminar, mas, por exemplo, você vai ter brigado com a tua esposa, você vai estar passando por uma crise de relacionamento, você pode ter sido mandado embora. Então a vida é feita de altos e baixos. Nós temos que saber tirar o maior proveito de cada situação. Tá entendendo? Por exemplo, quando a vida está em alta, você usa o exemplo da Bíblia, tá? Você simplesmente resguarda aqueles recursos para tempos difíceis, tá? E quando a vida está em baixa, você simplesmente se fortalece para você poder suprir aquela demanda. Então a vida é feita de altos e baixos. E sem altos e baixos, assim como eu coloquei aqui no PDF, você uma vida que é assim, ó, você tá morto, meu amigo. Porque a vida em si, ela precisa de altos e baixos. Ela precisa de picos de emoções. O coração nosso, que é como eu digo para você, eu disse na aula passada, ele é responsável por captar a energia quântica do mundo. Você fala assim, esse cara tá doido. Assiste minha aula atrás, que eu mostro sobre o Masaru Emoto, como que ele fez um experimento que mostra que o campo, não só ele, Dr. Lá Ribeiro também, Enéas Carneiro, o coração ele é responsável por sentir as vibrações, por mostrar o nosso estado emocional para as pessoas. E o nosso coração ele tem um padrão quando você usa um eletrocefalograma, me perdoe se você for médico e estiver falando besteira, mas simplesmente ele é exatamente isso, é altos e baixos na vida, tá? E é isso que nos mantém vivos. E aí entra uma conduta filosófica que você precisa aprender. Não espere o momento perfeito. Muitas pessoas esperam as condições perfeitas, o momento perfeito para se declarar para quem ama, para pedir desculpas, para dar uma chance para alguém que errou, ou simplesmente para começar um negócio, para mudar de vida, ou para começar a acreditar em Deus. Muitas pessoas esperam o momento perfeito. Se você ficar esperando o momento perfeito, você vai estar enganando a si mesmo. Porque perfeito é o momento. Perfeito é a vida. Inclusive eu coloquei uma frase aqui. Não espere uma oportunidade na vida para mudar. Não espere. Tá? A oportunidade é a vida. A oportunidade que você tem de estar vivo e de tomar suas próprias decisões, isso sim é oportunidade. De estar vivo e poder tomar suas próprias decisões. Então não espere, por exemplo, um momento perfeito para você mudar. Não espere. Perfeito já é em si um momento. Então é muito melhor na sua vida você se declarar para quem você ama de uma vez. É muito melhor na sua vida você pedir desculpa para quem você precisa pedir de uma vez. É muito melhor você viver a sua vida de uma maneira mais intensa do que você está vivendo. Porque não existe esses momentos perfeitos, tá? Não adianta você ficar esperando o momento perfeito. Imagina só. Você imagine, tá? Que na Idade Medieval, quando se construiu uma cidade, as ruas eram praticamente, tá? Elas tinham uma distância mais ou menos de 1,5 m a 2 metros. Salvo alguns lugares como Inglaterra, mas as ruas eram pequenas. Por quê? Era parecida com becos, tá? Por quê? Porque era o suficiente para passar uma pessoa, um cavalo ali. Aí você imagina só, o cara que era o construtor daquela época, ele vai ficar pensando assim, poxa vida, eu acho que no futuro esses caras vão ter automóveis. Eu acho que no futuro eu vou deixar as ruas maiores para as pessoas poderem já adequar. Não, o cara não pensa assim, tá entendendo? Você não tem que ficar pensando no momento perfeito para fazer a coisa. Você tem que fazer da maneira que você tem, as condições que você tem. Se as condições que você tem são essas, use elas com sabedoria. Inclusive, tem duas filosofias que eu gostaria de poder encerrar esse vídeo de hoje com duas filosofias para você poder melhorar o seu estado atual, o seu estado de inteligência humana, de plenitude, tá? São dois exemplos que eu vou falar para você. Primeiro, você precisa entender que se você quer mudar o mundo, você tem que mudar a si mesmo. Não adianta você falar assim, o mundo é injusto, o mundo é mau, o mundo é triste. Não adianta você ficar com essa conduta de vida se você não entender que a mudança principal ela vem de você. A mudança principal vem da sua percepção do mundo. A mudança principal vem do entendimento que você tem de você mesmo. Então se você não mudar você mesmo, nada em volta muda.
Se você quer mudanças com seu marido, você quer mudanças com a tua esposa, você quer mudanças com seu namorado, namorada, com seus filhos, não adianta você tentar mudá-los se você mesmo não mudar. Não adianta. A mudança principal é de dentro para fora. E aí vem essa filosofia que eu queria mostrar para você. Se em um ovo, tá, se rompe, tá, se romper por uma força exterior, se você pegar um ovo e você aplicar uma força exterior, você destrói o ovo. Se você aplicar uma força interior, você começa a vida. Por exemplo, se você chega num ovo e você pega ele e aplica uma força exterior ao ovo, você interrompe a vida. Mas se nesse ovo tiver uma força interior indo para o exterior, uma força interior eclodindo, o ovo passa a ter vida. Então simplesmente a força da vida ela vem do interior. A força da mudança, aquilo que faz a diferença, que realmente vale a pena, vem do interior. Então é importante você mudar a sua vida do interior para o exterior. Inclusive, uma coisa importante falar aqui. Muitas pessoas ficam assim, eu não tenho tempo para mudar, eu sou velho, eles falaram, tá acontecendo muito no YouTube. Eles falaram que o mundo ia acabar a tal data, eles falaram que a partir de agora já era, tudo já era, tem que fugir, não sei o quê. Escuta só uma filosofia, tá, que também é cristã, que eu vou te falar as fontes. A mesma água que ferve, a mesma água, ela amolece a batata e também torna o ovo duro, tá? Não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas sim o que elas têm por dentro. Não é o mundo que muda as pessoas, mas é o que tem dentro de você que faz o mundo ser o que ele é hoje. Então, simplesmente, não adianta você ficar com pensamentos carregados, energias negativas, se você não tomar uma atitude. Cristo Jesus, quando você pega a conduta bíblica, ele mesmo dizia: é suficiente o problema de cada dia, não vos andeis apreensivos. Cristo mesmo dizia, tá? Para você viver a vida como se fosse o último dia, para você colocar a sua vida em ordem. É só você ler Mateus 23, 24, 25. É só você começar a ler. Aí você vai entender que a importância da vida, a importância que a vida tem, ela vem dentro de você, do seu eu interior. Quando você exercer uma força dentro de si para mudar a si mesmo, essa força será tão grande, mas tão grande, que ela vai romper o exterior e as pessoas à sua volta vão ver a diferença, vão começar a mudar. Então, se você quer mudança nessa casa, se você quer mudança no relacionamento, se você quer melhorar de vida, a primeira mudança tem que ser feita por você mesmo. Não peça os outros para mudarem, mude a si mesmo. E os outros vão perceber essa mudança. E se a mudança for muito forte, fará com que os outros mudem também, tá? Porque quando você anda com... Lembra, existe uma frase, ela é genérica, não se aplica para tudo, mas é assim: filho de peixe, peixinho é. Então, se você simplesmente se torna um líder, as pessoas que estão em sua volta vão se tornar líderes também, tá? Porque você está começando a mudar a sua frequência do seu corpo, uma frequência senoidal beta para alfa. Você vai começar a reprogramar o seu cérebro, parar de ter medo das coisas. Cristo Jesus dizia para não ter medo. Tenha medo primeiro de Deus, que pode matar o espírito, mas não do mundo. E as pessoas ficam desesperadas com o mundo. Então é importante que você entenda essa filosofia. Sem altos e baixos, tá? A sua vida morre. E é importante que você entenda essa conduta para você melhorar a sua vida, tá bom? Eu vou deixar esse PDF disponível para você, tá? Lá no Telegram. É gratuito para você poder baixar. E se você quiser se tornar um dos meus alunos, você sabe como me encontrar: humbertovolts.com.br, compraqualificada.com.br, que você encontra o meu conteúdo por lá e você pode se tornar um dos meus alunos, tá? Tem que verificar só se tem vagas disponíveis, tá bom? Vou ficando por aqui. Sou Humberto Volts, forte abraço!